Oi, crianças, tudo bem com vocês? Boa tarde. Vamos lá para nossa aula de geografia? Vamos lá? Vamos começar com geografia? Uma grande rede de transportes e comunicação. Então, o uso dos meios de transportes começou com a própria história do homem. A evolução dos meios de transporte permite que as pessoas e mercadorias cheguem mais rapidamente a seu local de destino, né? Então, qual que é o nosso meio de transporte mais rápido que nós temos hoje? Alguém sabe? É o avião. O avião é nosso meio de transporte mais rápido, né? E qual que é o nosso meio de transporte que a gente consegue transportar cargas? Nós temos dois que nós conseguimos transportar cargas. Na verdade, três, né? Quais são? O caminhão, o trem e o navio. Então, esses ali, além de transportarem pessoas, eles também transportam cargas, mercadorias, né? De um lugar para o outro. Ó, os transportes são divididos basicamente em três tipos, tá? O terrestre, o aquático e o aéreo. O terrestre qual que é? O terrestre é aquele que anda na terra, no chão, que é o quê? É o carro, o caminhão, o ônibus, o trator, lá a colhedeira, né? A moto. E o aquático? O aquático é que anda na água, no mar. Então são o quê? São os barcos, os navios, as caravelas, né? As balsas também elas andam na água. E o aéreo? O aéreo é aquele que a gente anda no ar, pelo ar. Quais são? O avião, que mais? O helicóptero, os balões, todos esses eles andam no ar. E agora tem uma brincadeira legal. Vamos fazer um avião? Vamos lá? Quem consegue? Aqui tem passo a passo para vocês fazerem um avião. Mas a prof tem um avião que ela faz que é um pouquinho diferente. Vamos lá fazer? Vou pegar uma folha de papel aqui, vou rasgar uma folha do meu caderno, tá? Olha só, a prof pegou uma folha do caderno dela, ó, e nós vamos dobrar. Vamos dobrar ela como se ela fosse uma tampa de uma casa, olha só. A gente dobra ela assim. Depois, nós vamos dobrar ela ao meio e ela vai ficar assim. Depois a gente dobra as pontas. Ó, dobrei de um lado, agora eu vou dobrar de outro. Olha só, rapidinho, meu avião está pronto, bem rápido, né? Mas também vocês podem fazer esse que está aqui na apostila de vocês, tá bom? E se eu jogar, ele vai voar, tá bom? Então vamos lá. O texto que o ajudou a fazer a sua dobradura é poético, pois em cada quadro há um verso, narrativo, pois conta a história do avião, ou instrucional, pois orientou você em cada parte da dobradura, ou informativo, pois trouxe informações sobre os aviões. Qual a resposta é? A, B, C ou D? É a letra C. Ele é instrucional. O que é instrucional? Ele nos instruiu como a gente poderia fazer um avião. Passo a passo de um avião, né? Você diria que estabeleceu uma comunicação quando você leu o texto. Faça o seu avião? Sim ou não? Sim. Por quê? Vamos lá? Isso é uma resposta pessoal. E aqui tem outra resposta pessoal. Na sua opinião, o que são meios de comunicação? O que são meios de comunicação? Quais são? O que são? E agora, cite
os meios de comunicação que você conhece. Quais são os meios de comunicação que você conhece? Nós temos quem? O rádio, que mais? A televisão, os livros são meio de comunicação, as revistas, o jornal, o celular, a internet. Então, tem vários, tá bom? Agora, observem bem essas gravuras, tá? Essas imagens. São 8 imagens para vocês observarem bem. Dessas observações, nós vamos responder as questões 6 até a 12, tá bom? Então, prestem atenção nas questões, na observação das imagens. Olha o que é a primeira imagem. É a imagem do pessoal pegando o ônibus, um transporte terrestre. Aqui são ciclistas passeando. Bicicleta é o quê? Terrestre. E aqui, o trem. Pessoas andando a cavalo, avião, lá no navio, na canoa, no barco. De carroça também é um meio de transporte. Agora, depois que vocês observarem bem, vocês vão responder as questões das 6 até a 12, tá bom? Não esqueçam de nenhuma. Lá na 13, eu quero que todo mundo preste atenção na 13. Na cena, há ações incorretas. Indique. Prestem bem atenção nessa cena. Tem 3 coisas que estão erradas. Vamos prestar atenção? Se eu prestar atenção lá perto do mercado da farmácia, não tem um adulto e uma criança andando no meio da rua? Nós podemos andar no meio da rua? Não. Então, nós vamos fazer um círculo bem grande lá. Agora, o outro, lá dentro do carro. A criança, ela está presa ou ela está solta, sentada no meio do carro? Ela está solta na cadeirinha, no meio do carro. A gente coloca a cadeirinha no meio, ou atrás da mãe, ou atrás do pai. A gente nunca coloca a cadeirinha da criança no meio, sempre fica ou atrás do banco da mamãe, ou atrás do banco do papai, né? E lá, ó, tem mais criança brincando no meio da rua, pode? Não, a gente não pode brincar nem andar no meio da rua. A gente tem que andar em cima da calçada. Então lá, ó, lá o número 1, vocês vão montar a frase. Atravesse sempre na faixa de segurança. Se eu quero atravessar a rua, eu vou atravessar na faixa, nunca fora da faixa. Aí outro lá, da cadeirinha. Use sempre o cinto de segurança e a cadeirinha no lugar correto, que é ou atrás da mamãe ou atrás do papai. Nunca no meio. E o último, andar pela calçada e afastada da rua. Então, se a gente quer andar, a gente não pode andar na rua, a gente tem que andar na calçada. Aliás, a calçada ela é feita para isso. A calçada é feita para pedestres, para eles andarem e não na beiradinha, um pouquinho mais longe, afastada da rua. Entenderam? Combinado? Então, mãos à obra. Agora vamos lá. Aí tem a 14, falando da cena ainda. Na cena, vários meios de transporte. Qual deles é o menos prejudicial ao meio ambiente? Qual deles? Lá naquela cena lá da página 6, lá dessas figuras. Qual que é o menos poluente? Qual que não polui? É a bicicleta. A bicicleta, ela é o meio de transporte menos prejudicial. A bicicleta e o cavalo, né? Agora lá. Você já ouviu falar em transporte solidário? Já? O que significa? O que você sabe que significa? O que é o transporte solidário? É quando a gente dá carona para alguém. Ou quando a gente fala, não, hoje vamos todos no meu carro. Aí enche o carro é para 5 pessoas, vai 5 pessoas no carro e só esse carro que vai levar todo mundo e não cada um ir com o seu carro. Isso é transporte solidário e isso evita poluir o meio ambiente, porque ao invés de 5 carros na rua, eles vão ter apenas um, né?
Então, facilitou. De que maneira o transporte solidário pode contribuir para a qualidade de vida e para a preservação do meio ambiente? A prof já falou um pouquinho sobre essa resposta. Que o transporte solidário, além de a gente ir conversando, dando risada, se divertindo, em conversa, em conjunto, ou trocando ideias de trabalho, de escola ou de qualquer outro assunto, nós também estamos poluindo menos. Porque ao invés de ser 5 carros na rua, a gente tem apenas 1. Ou 2 motos na rua, a gente tem apenas 1. Né? Entenderam? Agora aqui, eu quero que vocês façam uma pesquisa. Pesquisar é descobrir. Converse com seus familiares ou outras pessoas conhecidas sobre os meios de transporte. Procure descobrir suas ideias e anote no espaço a seguir. Então, vocês vão pesquisar se na nossa cidade tem ou não transporte coletivo, né? Então, quais são as facilidades e dificuldades na utilização dos meios de transporte na sua cidade? Então, você vai pesquisar se é fácil ou se é difícil o meio de transporte na cidade, tá? E o que mais? Quais são os problemas que esses meios de transporte podem causar ao meio ambiente e para as pessoas? Transporte coletivo de sua cidade é de boa qualidade? Se não, que sugestões você daria para melhorar esse tipo de serviço? Agora, e a tarifa? A tarifa cobrada para a utilização do transporte coletivo de sua cidade tem preço justo? Ela está correta com o preço que eles estão pedindo? Então, essa pesquisa vocês vão fazer, pode ser pela internet, pode ser conversando com familiares de vocês e vocês vão relatar tudinho aqui nesse espaço em branco, tá bom? Agora nós vamos lá, ó, prestem atenção. Texto e contexto. Comunicação. Muito bom, né? Todo mundo está se comunicando. No primeiro desenho, é o que é? É uma placa grande como se fosse um telão, né? Aqui o que é? São aqueles rádios que muitos caminhoneiros usam e em fazendas eles utilizam esse rádio para a comunicação da cidade para falar com a fazenda. E aqui, o meio de comunicação dele é o jornal. Hoje é muito difícil, aqui na Nova Mutum não tem, mas lá no Rio Grande do Sul ainda tem o jornal que as pessoas compram, pagam por mês e recebem o jornal todo dia na sua casa. Aqui é mais difícil. E essa moça está no celular, o que é o mais óbvio. E esse aqui, não sei se alguém de vocês já conheceram, já ouviram falar, de repente os pais de vocês já falaram, esse é um orelhão. Antes mesmo de vir o celular, era só com o orelhão. Quem não tinha telefone fixo em casa, comprava uma fichinha, ia lá, colocava no orelhão, discava o número da pessoa que queria falar e ficava falando. Quando o valor do dinheiro acabava, cortava a ligação de imediato. A pessoa ficava sem falar se tivesse terminado ou não. Se ela quisesse continuar, teria que colocar mais uma moedinha lá para conseguir falar. Olha só aqui, outro meio de comunicação é a televisão. O que é esse aqui? É o rádio e o computador. Esses são meios de comunicação, né? Então, quais são os meios de comunicação que podem ser utilizados por várias pessoas ao mesmo tempo? Qual que é o meio de comunicação que a gente consegue utilizar por várias pessoas ao mesmo tempo? É o celular, o computador, né? Se você tiver um programinha tanto no celular quanto no computador, você consegue conversar com mais pessoas ao mesmo tempo. Na sua opinião, seus pais e avós usavam os meios de comunicação que são usados hoje? Será que os seus avós, seus pais tinham o que nós temos hoje? Essa tecnologia de hoje? Vamos lá, vamos descobrir, vamos pedir para papai e mamãe? Na sua escola, você observa diferenças na maneira como as pessoas se comunicam? Quais? Lá na escola, quais são a forma de comunicação? É diferente do que antigamente? Sim, não é? Antigamente, hoje, se a gente quer mandar um recado, a gente entra pelo WhatsApp, pelo celular e manda um recadinho.
Antigamente tinha que escrever cartas, às vezes durava uma semana, meses para chegar essa carta avisando o que tinha acontecido ou contando uma notícia, ou simplesmente para dizer que você iria receber uma visita. Às vezes a visita chegava primeiro que a carta avisando, né? Então hoje as coisas facilitam. Agora olha lá, vamos responder as outras questões, análise e reflexão do texto. Quais são os meios de comunicação mais usados por você e por sua família? Eu quero que você me escreva quais os meios de comunicação que vocês mais usam. Se é carta, se é telefone, se é computador. Qual o meio de comunicação que vocês mais usam para vocês se comunicarem? Para você, em que momentos os meios de comunicação são mais importantes na vida das pessoas e por quê? Então, por que para você tem momentos que o meio de comunicação é mais importante? E por quê? Olha só. Que meio de comunicação você poderia utilizar para convidar um colega para assistir um filme com você, sabendo que ele mora em um bairro distante do seu? Que meio de comunicação mais fácil? Está fácil, né? É o celular. Mandar uma mensagem a um amigo sem utilizar os serviços dos correios. O que eu posso fazer? Sem utilizar o serviço do correio para mandar uma mensagem. Eu mando pelo celular, pelo e-mail, né? Bem facinho também. E a última perguntinha. Conversar com um amigo que possui deficiência auditiva. Se eu tenho um amigo que ele não escuta, ele tem uma deficiência auditiva, como que eu vou conversar com ele? Através de gestos, né? Se eu não sei falar a língua de Libras, né? Porque o surdo, eles, que tem deficiência auditiva, eles utilizam a forma de Libras. E quem não sabe Libras vai, mostrando o que é, o que não é. Ele vai fazendo sim e não, para que vocês se entendam, não é assim? Belezinha? Crianças, fiquem com Deus. Até daqui um pouquinho na próxima aula, tá bom? Beijos!